Deixa eu trazer aqui para vocês duas situações que considero importantes. Primeiro, é que sexta-feira está agendado a visita do presidente Lula em Rondônia. E essa visita que algumas pessoas têm agido de forma pejorativa, acharam estranho, inclusive, o governo do Estado receber o presidente da República. Então, a pessoa às vezes perde, por causa de uma torcida, perde um pouco de noção da importância, eu estou falando da instituição Presidência da República, do representante maior do país, está visitando o estado de Rondônia. Tá? Não é um negócio nada de absurdo, mas ele será recebido pelo governador Coronel Marcos Rocha em Porto Velho. E quem é uma das pessoas que tem prestigiado a sua vinda é a convite do senador Confúcio Moura. Senador Confúcio Moura, que por causa de uma decisão passada sobre a questão das reservas, ele tem recebido muitas críticas, e eu digo que as críticas são de forma justa, porque ele não só fez as reservas através de decreto, como ele mantém a mesma filosofia, dizendo de que faria de novo, porque foi o entendimento, ainda é o entendimento dele quanto a essa questão das reservas. Ponto. Mas uma das coisas que as pessoas esquecem também é que durante o governo Lula, nesse período do governo Lula, todos os recursos do governo federal que veio para Rondônia passaram pelo gabinete do senador Confúcio Moura. Não tem nenhum deputado federal de Rondônia que libera os seus recursos do governo federal sem antes ter a bênção de Confúcio Moura. Nenhum deles. Então, é importante dizer isso. Eu não estou falando aqui, não é nenhum demérito, não. Ele é um líder no Senado e que tudo que de benefício que houve em Rondônia, do governo federal, nessa gestão do Lula, deve-se muito a Confúcio Moura. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma das críticas de Confúcio Moura, agora, o último discurso dele, é por causa da obstrução no Senado Federal ou no Congresso Nacional. Um pouco do que ele disse aqui. Gente, vocês estão vendo aí pela imprensa que o Congresso Nacional está parado. Eu até tinha preparado um discurso para fazer lá no plenário, mas como não está sendo possível devido ao plenário fechado, eu vou fazer ele aqui no meu gabinete mesmo para vocês de Rondônia. E o Brasil atravessa um momento muito delicado. Nosso país, que tantas vezes já venceu crises e superou desafios, hoje parece estar em uma UTI, ferido por divisões, marcado por incertezas e desgastados por disputas que parecem não ter fim. O Brasil precisa, acima de tudo, de cuidado. Cuidado que se traduz em responsabilidade. Cuidado que se traduz em união. Cuidado que se traduz em verdade. Vivemos tempos em que a raiva parece falar mais alto, mas o Brasil não pode ficar prisioneiro do medo. Não pode viver olhando apenas pelo retrovisor. É hora de olharmos para frente, para o futuro que precisamos construir. Então, essas são as palavras do senador Confúcio Moura, falando por causa da obstrução do Congresso Nacional. Foram tomados tanto o plenário do Senado Federal quanto o plenário da Câmara. Então, já foram desobstruídos, já conversaram, negociaram, já teve a sessão na Câmara Federal. O presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, já declarou, já abriu a sessão, fechou a sessão, deliberou algumas pautas e está lá. Disse que os princípios da casa será inegociável, mas que ele está aberto ao diálogo e está conversando com as lideranças. Já no Senado Federal, que também deu trabalho para poder o presidente Davi Alcolumbre
dirigir a primeira sessão, mas já deliberou também e já está um clima mais harmônico. A notícia que vem de Brasília, agora que interessa não só aos bolsonaristas, mas as pessoas que teve algum parente preso e está preso por causa dessa situação, foi a notícia quem traz o senador Marcos Rogério. O senador Marcos Rogério traz a notícia de que já conseguiram as 41 assinaturas possíveis de tramitar um processo de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente do Alexandre de Moraes. Bom, se vai impeachment ou não, eu não sei, porque ainda depende o primeiro passo foi dado, que foi as assinaturas. O segundo passo vai depender do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, colocar para apreciação do plenário, e o senador Marcos Rogério conta com mais detalhes sobre como funciona essa tramitação. Acompanhe aí. Olha, um momento muito importante para o Senado, para o Congresso Nacional, mas sobretudo para o povo brasileiro. Nós, agora há pouco, deixamos a mesa do Senado Federal e atingimos uma meta que a gente tinha, que era muito importante para o Brasil. As 41 assinaturas do requerimento que é de minha autoria, na época eu era líder, hoje sou vice-líder da oposição, que pede a tramitação do processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, nós alcançamos 47 assinaturas. 6 são de suplentes. Então a gente, desconsiderando os suplentes que assinaram, só de senadores titulares, as 41 assinaturas estão presentes, ou seja, a maioria dos senadores. Isso é automático, agora o processo anda, agora cabe ao presidente do Senado tomar a decisão de despachar e dar andamento. Obviamente que os apelos, a pressão vão continuar, mas hoje o Senado tem maioria dos senadores que assinaram. E esse processo, gente, apenas para poder falar um pouquinho do andamento, como é que funciona. Esse ato que o presidente toma nesse momento é um ato preliminar, que não analisa o mérito da questão. Tem uma decisão do presidente na mesa do Senado? Tem. Mas a decisão pela abertura ou não do processo cabe ao plenário do Senado Federal. Depois desse ato inicial, verificando ali aspectos iniciais do preenchimento dos requisitos, a mesa despacha vai para a mesa do Senado, para leitura na sessão do Senado Federal. Dado o conhecimento do plenário do Senado Federal, essa matéria, à luz da Lei 1079, que é a lei do impeachment, essa matéria é encaminhada para uma comissão especial que vai analisar os requisitos de admissibilidade dessa matéria. Verificados esses requisitos, passando a matéria por essa comissão, o tema volta para o plenário do Senado Federal, onde se vota, e aí, por maioria simples, portanto, maioria simples, não são aqueles 54 votos necessários, aqui é maioria simples, aprovando a abertura, a admissibilidade dessa matéria. A partir daí, começa a instrução do processo de impeachment. Nessa fase, há o afastamento do ministro. Concluída a fase de instrução dessa matéria, você tem uma nova votação pelo plenário do Senado Federal, que aí seria a votação final, e nesse caso, seriam necessários para a configuração do impedimento, do impeachamento de ministro do Supremo Tribunal Federal, 54 votos. Mas nessa primeira fase é necessário maioria, e a maioria a gente já tem assinando o pedido de tramitação dessa matéria. Então foi uma grande vitória, importante para o Brasil e para os brasileiros. Então tá aí. Então, a princípio, o que precisava dar o primeiro passo era o que já conseguiu, as 41 assinaturas. O segundo passo, digamos assim, é ir ao plenário com a maioria simples para poder dar admissibilidade do processo. E depois que houver o processo e realmente ver que tem que ir para plenário para caçar ou para empichar ou impeachment, então é que vai precisar de um quórum qualificado, que é 2/3, no caso 54, 56 senadores. Bom, esse é só o começo, mas foi um grande avanço, essa obstrução já deu resultado.
Então, a manifestação por parte dos parlamentares na sua própria casa, isso é uma coisa que gera efeito. O que não gera efeito não é que não gera efeito, é que é desgastante, principalmente na forma que está insensível os setores brasileiros, o povo ir para a rua. Não vejo resultado palpável quanto a isso não, a não ser mais um palanque eleitoral para cada um deles. Bom, teve uma pessoa que mandou um convite aqui, você queria participar ao vivo, Milton Lima, não sei se mandou errado ou não, vou aceitar aqui, deixa eu ver se ele está sobre o assunto, se ele realmente está interessado em participar ou não. Bom, deixa eu ver, aqui, aceitar, vamos ver. Não, acho que não. Gente amiga, gente querida, eu quero só agradecer a cada um de vocês que está participando com a gente aqui. A gente está trazendo sempre, na medida do possível, as informações que interessam ao estado de Rondônia. Também, claro, a nível de Brasil, mas principalmente o estado de Rondônia, já que a nossa página é Rondônia por Dentro. Agradecendo ao Alto Posto RA, Laboratório RA e Supermercado RA, agradecendo a Unitelecom, agradeço por aqui também, que é a Milênio, né, da Unitelecom, agradeço por aqui também Laboratório Biocentro, da doutora Jaqueline Arrebalo Cuevas, e, claro, Vale Gás, a sua autorizada Copagás, que tem Rolim de Moura, Cacoal, Ji-Paraná, Alvorada e Urupá. Eu volto a qualquer momento com mais informações, agradecendo aqui o Fernando, a Camila, o Juan, o Lindeberg, a Rayane, Johnny, Milton, a Gelilba, falei do Milton, Luna, quem mais? Nazário, Carvalho, ou Carvalho, Humberto, né? Luga, então a todos vocês. Tem gente que falou que o Lula é podre, enfim, mas aí a opinião de cada um, eu acho que vocês é livre para colocar a opinião de vocês, tá? O que eu estou dizendo é só a questão do ofício. O ofício de presidente da República, não tem nada de errado visitar Rondônia. Rondônia é um estado da federação. O segundo passo que eu coloquei é que não vi nada de estranho ele ser recebido pelo governo do estado de Rondônia. Essa é o rito e como deve realmente acontecer. Houve também, falando do Lula, uma manifestação de repúdio lá na Assembleia Legislativa proposta pelo deputado estadual Rodrigo Camargo. Mas esse aí joga para a galera o tempo todo, então é mais em busca de like do que realmente alguém que possa fazer alguma coisa contra. Ou seja, até porque ele é contra o que exatamente? Querendo ou não, o Lula é o presidente da República, essa é a parte de dizer, eu não votei nele, talvez você não votou também, mas ele é o presidente da República. Quando impeachment, quando tirar, vai vir outro e o outro será o presidente da República, tá bom? Um avanço da direita é sobre, talvez, se o Senado Federal começar a colocar, mesmo que não vai impeachment o ministro, mas só em abrir um processo, já talvez as decisões já ficam tanto mais ponderadas, tá bom? Beijão no coração de vocês, até a próxima, se Deus quiser.